a gente vai falar hoje sobre o comecinho, né? Primeiro eu vou tirar aquelas dúvidas que muitos pais e até alguns profissionais me perguntam nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, do que é paralisia cerebral, né? Então, paralisia cerebral, a gente pode considerar como se fosse um grupo de desordem do desenvolvimento, do movimento e postura, tá? E esses conjuntos, né, de desordens, de alterações, eu não gosto de falar a palavra alteração, prefiro desordem. Parece que é a mesma coisa, mas tem umas diferenciações importantes anatômicas, tá? Então, essas desordens, né, elas acabam gerando limitações para execução de tarefas, tá? Tarefas essas que são do dia a dia, né? Tarefas motoras, sensoriais. A gente vai discutir bastante com o grau de necessidade e entendimento que a gente precisa falar aqui, tá? Geralmente essas disfunções, né, essas desordens, elas são atribuídas aos distúrbios que geralmente não são progressivos, tá? E elas ocorrem no sistema nervoso central, tá? Então é errado falar assim, ocorre no cérebro, né? Pode ocorrer no cerebelo, pode ocorrer lesões no tronco, no sistema nervoso central como um todo, tá? E é importante a gente ter, claro, controle de que, clara ideia de que nesse momento a gente está trabalhando com um conjunto de pacientes neurológicos, tá? E geralmente essa parada do desenvolvimento, né, do sistema nervoso central, ocorre quando a criança está em desenvolvimento, tá? Isso ocorre devido a uma lesão. E aí é o grande ponto, porque vários pais chegam para mim, alguns alunos trazem pacientes falando sobre paralisia cerebral, e aí a pergunta que se faz é, mas o meu filho nasceu, meu filho teve, aí existem diversas dúvidas que alguns pais e profissionais têm em relação a isso, do aparecimento, vamos dizer assim, da paralisia cerebral, tudo bem? A paralisia cerebral, ela pode ocorrer em 3 momentos, né? Isso é importante. Então, assim, um ponto que no curso que eu vou dar, que vai ser a comunidade de paralisia cerebral, eu fiz alguns áudios, ao invés de gravar vídeos, porque às vezes as pessoas, principalmente os pais, né, fica mais fácil, a gente grava o vídeo e aí o pai só escuta o áudio porque está ali na correria do dia a dia. Então eles pedem muito nos cursos que eu faça muito áudio. E aí eu sempre bato na tecla, e eu vou bater na tecla nesse mini curso com vocês, né, de que, gente, não, principalmente os pais, né, cada caso é um caso, tá? Eu não posso atender o Joãozinho e a Mariazinha, sendo que os dois são paralisia cerebral, eles têm N mundos diferentes de localização da lesão, de momento de aparecimento dessa lesão, se essa lesão foi durante a gravidez intrauterina, se a lesão ocorreu dentro do processo de desenvolvimento intrauterino, se foi no nascimento, né, no parto, ou se foi após o nascimento. Então, é possível que o aparecimento da lesão que gera a paralisia cerebral, né, que afeta o sistema nervoso central, que altera que vai alterar vai gerar diversas desordens, seja desenvolvimento cognitivo, movimento, postura, visual, auditivo, que essa lesão possa ter ocorrido na gravidez, ou possa ocorrer no parto, ou após o nascimento. E a gente vai discutir essas 3 fases detalhadamente daqui a pouco, para a gente poder não ter dúvidas, né? Então, existe uma N possibilidades. Eu trato todos os meus pacientes, porque a neurovisão me permite isso, o programa modulado de estimulação visual me permite isso, me permite ver o meu paciente como um ser único, um universo. Então, toma cuidado com isso, não compara
eu acho que a primeira dica que eu já dou aqui para os pais, não compare o seu filho. Todo mundo tem um problema, né? E esse problema, e eu não estou falando aqui no caso, o problema em si é a paralisia cerebral, estou dando um exemplo amplo. Todos nós temos problemas. A gente sempre tende a achar que o problema do vizinho ou é maior ou o nosso é maior. Depende muito do tipo de mindset que você tem. Então, em relação à paralisia cerebral, não vamos comparar casos, tá? Cada caso é único, tá? Porque a paralisia cerebral ela pode afetar o movimento da criança, os movimentos, pode não afetar, pode afetar o cognitivo, em outras pode não afetar. O que a gente sabe, no primeiro momento, que afeta de um modo permanente, né? Só que esse permanente, hoje em dia, com a tecnologia, com a ciência, com a evolução, a gente consegue fazer muita coisa, né? Eu tenho aí N casos e vários pais para provarem isso de pacientes que já tiveram diagnósticos visuais até então não tinham o que fazer, e a gente tem alta aí com paciente com uma excelente qualidade visual. Então, sim, depende muito da gente, primeiro passo, querer fazer as coisas acontecerem. Fugir de técnicas que são obsoletas, né? Porque a partir do momento que a ciência evolui, nós temos que evoluir junto. Eu todos os dias continuo estudando, continuo me aprofundando, me aperfeiçoando, e assim tem que ser você. Duvide de profissionais que não se atualizam, tá? Então, a paralisia cerebral ela pode afetar os movimentos da criança, os sintomas que a gente pode ter, né? Eles podem ser desde desordens motoras, convulsão, ataque epiléptico, distúrbios de comportamento, problemas cognitivos, de comunicação, visão, audição, temperamento, N sintomas, tá? Então, não é necessário que você tenha que ter isso no seu paciente, todos esses sintomas. Não é necessário que o seu filho tenha que ter todos esses sintomas, tá? E aí, uma pergunta que se faz muito também, e aí a gente entra em alguns aspectos, igual eu falei para vocês, tá? As primeiras duas aulas a gente vai falar de um apanhado geral sobre a paralisia cerebral, depois a gente vai trabalhar alguns aspectos individuais. Tudo bem? Hoje é mais uma conversa, tá? E aí, claro, estou trazendo alguns conteúdos, mas é mais uma conversa. As causas da paralisia cerebral. São várias causas, né? Mas de forma geral, assim, pelos estudos que eu fiz epidemiológicos de levantamento científico, de artigos científicos falando sobre as causas da paralisia cerebral, a gente vê aí que a maioria dos casos, né, o cérebro ele sofre algum tipo de agressão, tá? Seja na fase intrauterina, seja na fase de parto, que a gente vai falar isso, desse nome agora, mas tem um nome técnico, e seja o pós-nascimento. A gente sabe já também, através de diversos estudos, né, que 20% dos casos, né, eles estão relacionados à fase pré-natal, à fase intrauterina, a fase durante a gravidez. 20% das causas da paralisia cerebral ocorrem durante a gravidez. E aí as causas podem ser genéticas, né, podem ser de transmissão genética, até síndromes, né, podem ser através de encefalopatias, que são encefalopatias, né, são lesões vasculares, são lesões dos vasos cerebrais. Podem ter malformações embriológicas, malformações do sistema nervoso central, pode ser relacionado a erros inatos do metabolismo, ou seja, componentes do metabolismo que faltaram ali no desenvolvimento nessa gravidez. Pode ser infecções maternas. No nosso país, infelizmente, essa tem uma grande prevalência, né, que são as infecções maternas. São doenças que afetam o desenvolvimento do feto quando a mãe pega durante a gravidez. O HIV, o herpes simples, a rubéola, a citomegalovírus, sífilis, a toxoplasmose, que é bem famosa.
A gente também hoje tem, aumentando mais e mais, a exposição a agentes tóxicos, né? Nos primeiros meses, principalmente no primeiro semestre da gestação, que a gente chama de agentes teratogênicos, né? São agentes químicos que afetam o desenvolvimento normal do feto. Pode ser o álcool, tabaco, drogas, radiação, né? A própria radiação, medicamentos, mecanismos abortivos, né? Inclusive através de ervas. A gente pode ter agentes teratogênicos hoje cada vez mais comum. Uma dieta pobre, isso são estudos mais recentes, mostrando que conservantes, corantes, né, usados em excesso, podem sim influenciar no desenvolvimento do sistema nervoso central durante o processo intrauterino, principalmente na formação da visão. Então é importante olhar para isso. A gente vai ter uma aula falando sobre neuronutrição, tá? Então, existe essa causa pré-natal, que a gente chama, as causas pré-natais, que são, eu listei todas essas aí para vocês. E existe também as causas que ocorrem durante o nascimento, né? E essas fases que ocorrem durante o nascimento, elas vão ser classificadas, né, de período perinatal, tá? Que ocorrem durante o parto. Quando que eu posso definir o período perinatal? O período perinatal, ele é definido entre a hora do parto até as primeiras 6 horas de vida do bebê, tá? Então, assim, da hora que o bebezinho nasce até as 6 primeiras horas de nascimento, pode ocorrer alguma coisa que vai agredir o sistema nervoso central. Essa fase a gente chama de fase perinatal, tudo bem? Então, aqui no nosso país, 70 a 75% dos casos de paralisia cerebral ocorrem no período perinatal. Ocorrem da hora do nascimento até 6 horas depois, tá? E aí a gente pode trabalhar, né, com N possibilidades, né? Questões obstétricas, né? Fatores mecânicos que necessitem uma ajuda no parto, qualquer coisa que interfira no parto, né? E a gente tem N histórias, né? Porque, infelizmente, a saúde brasileira, o sistema público de saúde brasileiro é um dos melhores do mundo, né? Mas em alguns locais você foge um pouco do âmbito central ali das grandes capitais, a gente tem um grande problema de saúde pública, de despreparo muitas vezes dos profissionais, ou não despreparo, né? Mas talvez uma inabilidade de lidar com tanta gente, né? Então, às vezes interferir, os fatores que interferem, por exemplo, insistir num parto normal, sendo que deveria fazer uma cesárea, mas de repente não tinha um profissional obstetra disponível. Então, são realidades, né? Por isso que essa alta taxa de incidência aí de alterações, de causas de paralisia cerebral ocorrendo nessa fase perinatal, aí, 70 a 75%, né? E a gente sabe, né, que os motivos dessas causas são N, mas o que acontece geralmente dentro desse processo aí? Pode acontecer a paralisia, né, a agressão cerebral, que vai gerar paralisia lá no sistema nervoso central, paralisia cerebral, pode ser causada pela falta de oxigênio, falta de oxigenação no cérebro, por prematuridade, né? O bebê pode ter nascido prematuro, o baixo peso também, dado a prematuridade ou não, aos aspectos de desnutrição, tá? A icterícia, uma icterícia grave pode gerar uma evolução para isso, convulsão neonatal, que mais? Infecções, distúrbios metabólicos que podem ocorrer ao nascimento, tudo que possa tornar o sistema nervoso desse bebê que até então é tão frágil, né, suscetível e exposto a lesões, tá?
Já existe também diversos estudos mostrando o efeito do estresse, do hormônio do estresse, o cortisol, nos casos de prematuridade, tá? As mães agitadas e às vezes tem uma rotina tripla, já tem até outros filhos e tem uma carga de estresse gigante, né? Isso tudo já tem estudos mostrando, aliados, o estresse, aliado a uma alimentação não saudável, repleta de códigos de barras, né? De comidas prontas, são altos índices de prematuridade, tá? E a gente tem uma terceira causa, né? Seria, a gente falou da causa da fase pré-natal, a causa da fase perinatal, né? Do nascimento até 6 horas de vida, e existe também as causas do período pós-natal, né? As causas do período pós-natal, elas ocorrem entre o 28º dia de vida, tá? Até mais ou menos 24 meses, até os 2 anos de vida, tá? Essa fase dos 6 dias aos 28 dias é uma fase que alguns autores consideram como pós-natal, outros autores consideram perinatal. Eu deixei ela aí numa lacuna porque existem diversos autores que deixam ela realmente numa lacuna. Mas isso pouco vai importar, porque eu prefiro considerá-las como pós-natal, tá? Que seria aí entre o 28º dia de vida até os 2 anos, onde a gente vai ter aí 10% dos casos no Brasil de causas de paralisia cerebral ocorrendo nessa fase, tá? E esses casos que vão levar as lesões ao cérebro, ao sistema nervoso central, gerando paralisia cerebral após o nascimento, podem ser AVC, acidente vascular cerebral, pode ser um traumatismo crânioencefálico, que é muito comum na periferia do nosso país, infelizmente, né? A mãe às vezes tem 2, 3 filhos, aí tem que trabalhar logo que já chega do hospital, assim, em poucos dias, e o bebê fica cuidado por crianças mais jovens. Podemos dar um contexto aqui para vocês, às vezes até biopsicossocial, porque além de ser formado na parte de neurovisão, na parte de educação física, para entender a questão postural dos meus pacientes neurológicos, nutrição, eu também fiz sociologia. E a sociologia dá esse olhar epidemiológico mais amplo para a gente. Eu acho que é importante passar isso para vocês, porque muitas vezes eu recebo muitos pacientes, pais de pacientes com paralisia cerebral, né, na minha vida, aí eu acho que não dá nem mais para contar, são alguns milhares de pacientes já, e a maioria dos pais às vezes se culpa, né, se pergunta, né, por que isso aconteceu comigo em algum momento do processo. E eu acho que, assim, isso é uma resposta super difícil, muito pessoal para ser dita, mas eu acho que cada um, né, tem aí o seu fardo. Se você recebeu esse fardo é porque... E as pessoas falarem fardo, eu acho super pesado, né, se você recebeu essa missão, porque para mim, as crianças, os meus pacientes com paralisia cerebral, e eu provo isso para os pais ao longo do tempo, tento mostrar isso para os pais, eles são seres angelicais. Para mim, são anjos na Terra. No sentido espiritual da coisa, são seres super... Então, a coisa se torna leve. Eu acho que isso se torna um aprendizado, né? Então, parar para se perguntar por que isso aconteceu comigo não é a melhor resposta. A gente tem que sempre que agradecer, porque se a gente olhar para o lado, tem alguém pior, né? Então, se você está aqui fazendo esse curso via WhatsApp, você tem acesso à internet, você tem um celular, né? Então, quantas milhares de pessoas poderiam estar fazendo, pais poderiam estar fazendo esse curso e não tem acesso à internet, né? Então, não tem como, não tem acesso a um celular que possa ter uma transmissão de vídeo. Então, esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter, tá? Então, fechando parênteses, essa questão biopsicossocial, que é algo que eu acho importante sempre falar, né? Mas então a gente tem as causas ali pós-natal. Eu falei para vocês que podem ser AVC, pode ser infecções, falei do traumatismo craniano, né? Que me fez fazer toda essa análise biopsicossocial para vocês. Infecções, meningite, muito comum.
a meningoencefalites, né, bacterianas ou virais, são bem comuns, além dos tumores cerebrais e das infecções secundárias, né? Então existe todo um rol de possibilidades, né, que fazem com que a gente possa gerar e causar uma lesão na paralisia cerebral. Então, para os pais que às vezes me questionam, me perguntam sobre isso, a gente tem aí essas três possibilidades, tá? Ou a lesão foi gerada intrauterina, dentro do útero, ou foi no período perinatal de nascimento, vamos dizer assim, está ali nascendo, está no hospital, ou foi pós-natal, né? Então, cada um de vocês, como pais, sabem melhor que ninguém responder isso, e os profissionais têm que ter noção, porque a gente, em cada fase, em cada causa, tipo de causa, a gente tem um tipo de atuação diferente, principalmente na questão visual, tá? Existem fatores, né, que são considerados fatores de risco, né? Existem fatores que eu possa me expor ao risco estando grávida, e esse fator de risco de ser um fator que aumente a possibilidade, a probabilidade de eu ter uma lesão cerebral no meu filho, uma paralisia cerebral durante o parto? Sim, existem. Existem fatores como a gente comentou, né? Os fatores de ingestão de tóxicos, substâncias tóxicas que são teratogênicas. Substâncias teratogênicas são aquelas que mudam a forma natural do desenvolvimento, vamos dizer assim. Então, pode ser drogas, tabaco, álcool, elas podem interferir no desenvolvimento, tá? Aquilo que eu falei para vocês, né, de um bom acompanhamento pré-natal, porque existem doenças que geram, né, são alto índices de poder gerar lesões cerebrais, como eu citei, né, rubéola, sífilis, catapora, citomegalovírus, toxoplasmose, algumas infecções bacterianas, principalmente as infecções bacterianas que chegam até a placenta, as infecções de membrana fetal, né, e até algumas doenças inflamatórias da própria região pélvica, tá? Uma coisa que é interessante, daí o acompanhamento com o pré-natal, que alguns distúrbios de tireoide também podem gerar lesões cerebrais do desenvolvimento. Convulsões epilépticas também podem gerar, tá? Então, existem outros fatores de risco também, né? Como fatores psiquiátricos, de estresse, como eu citei. Então, aí o profissional, que quando frente a isso, né, a esses fatores de risco nessa mãe, ele vai acompanhar todo de perto o seu gestante, fazendo exames periodicamente, tá? E aí também a gente tem o caso de anemias graves, desnutrição, que é outra coisa bem importante, biopsicossocial, né? Que possa ter fator de risco. Uma outra gravidez, uma gravidez com histórico de paralisia cerebral, então a gente o histórico de gestação de paralisia cerebral anterior pode aumentar por uma segunda vez, infecções intrauterinas, hemorragias, ameaças de aborto, eclâmpsia, retardo do crescimento fetal, gêmeos, isso são todas possibilidades e fatores de risco, tá? Que devem ser observados e acompanhados, tá? E durante o parto, os fatores de risco que existem, vamos dizer, a gente pode, que seria ali da hora que nasceu, né, do período perinatal, da hora que nasceu, às 6 horas, ali o bebê passa por diversas etapas, tá, gente? Assim, tem até, né, os pais conhecem muitos termos, profissionais também do Apgar, são várias fases ali. Ele passa diversas etapas que ele pode desenvolver a paralisia cerebral se ele tiver com um sistema não 100% funcionando, vamos dizer assim. O nascimento prematuro é um primordial, né? Porque o sistema nervoso central pode não estar preparado para suportar as adaptações necessárias que existem pelo corpo para viver fora do útero, né?
E aí, por ele não estar ainda preparado, né, ele ter desenvolvido algumas adaptações para viver fora do útero, ele pode ser lesionado ao ser exposto, né? E aí pode ocorrer falta de oxigenação, né? E isso aí pode ocorrer, por exemplo, um trabalho de parto muito longo, como a gente comentou também. Mas existem outros tipos de traumas, né? Que podem lesionar o sistema nervoso central do bebê durante o parto, né? Por exemplo, as próprias anomalias do feto, né? A apresentação fetal anômala, que a gente chama que é o posicionamento desse feto inadequado, complicações obstétricas, né? Gerando complicações obstétricas mecânicas que requisitarão manobras diferentes do habitual, uma infecção do canal do parto também pode gerar, né? Micro-organismos, né? O deslocamento prematuro da placenta, que faz com que a criança tenha baixa oxigenação desde então, né? Então, assim, a gente tem que analisar os fatores de risco sempre para que até durante o parto, né, eu tenha analisar esses fatores de risco. Você pode ser antes de iniciar, acontecer o parto, já ter previamente analisado, tá? E os fatores de risco para o período pós-natal, que é aquele depois do 28º dia até os 2 anos, né? E, e fatores que podem acontecer para gerar uma paralisia cerebral. A gente pode ter aí a própria desnutrição da criança, o bebê tiver um baixo peso, né? E aí a gente fala aí de contextos biopsicossociais, ou às vezes até de problemas, né, gastrointestinais, ou de erros inatos do metabolismo, síndromes, enfim, tem N possibilidades, tá? A icterícia grave, né, ou não receber o tratamento adequado dessa icterícia grave ao nascer, e aí isso vai gerar complicações futuras, desidratação, né, uma desidratação por desnutrição, uma desidratação prolongada, tá? Intoxicação, pode uma intoxicação medicamentosa, algum tipo de intoxicação alimentar, né? Síndromes epilépticas também, que geram epilepsia, tudo isso pode agravar o risco para gerar uma lesão cerebral e causar um prazer cerebral pós-natal. E as doenças, né, infantis dessa época são muito perigosas para gerar lesões, meningite, encefalite viral, tumores, ou traumatismo craniano, né? Então é bem complicado até os 2 anos. Por que até os 2 anos? Porque até os 2 anos o sistema nervoso central ainda não está totalmente formado, né? Essa é a grande o grande mote de tudo isso, né? O sistema nervoso ainda não está formado e aí a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Então, hoje eu queria falar, nessa primeira aula, esse aspecto. A gente vai falar ainda de paralisia cerebral, mas coisas, né? A gente vai aprofundar o conhecimento juntos, tá? Espero que vocês tenham entendido esses aspectos iniciais aí. E a gente se vê na próxima aula, tá bom?